Fala pessoal, dando continuidade ao nosso curso de imagens, vamos falar hoje sobre âncoras e espaçamento entre texto e imagem, certo? A ideia de âncora nos remete a toda essa questão de quando você está num barco, você quer parar o barco, você joga uma âncora. A função da âncora é prender o barco para aquela região onde ele estiver. Ele fica ancorado naquela região. Quando a gente pensa dessa forma, numa imagem e um texto, fazendo uma metáfora, a gente pode pensar de forma bem parecida. Ou seja, se eu pego uma imagem e ancoro num parágrafo, aquela imagem ficará presa àquele parágrafo. Se eu ancoro uma imagem numa página, ela vai ficar presa àquela página. Vamos ver como isso funciona? Vamos ver, vem comigo. Bem, a gente tem um documento aqui de Machado de Assis, que eu peguei do Wikipedia, né? A gente já viu como insere uma imagem, então vamos lá inserir figura, né? A janela que vai abrir, eu escolho a imagem que eu quero inserir. Ok? A imagem aparece aqui no meu documento. Eu vou diminuir ela um pouquinho. Não interessa que ela fique bem pequenininha, ok? A minha imagem está bem... a primeira coisa que a gente vai ver é como eu faço para ancorar essa imagem no parágrafo. Eu vou colocar ela aqui no primeiro parágrafo. Certo? Repara que agora a imagem ela está no primeiro parágrafo. Primeira pergunta, aonde ela está ancorada? Vou clicar aqui. Repara que a âncora aparece bem aqui, ou seja, ela está ancorada no parágrafo, certo? Se eu der um clique duplo nela, vai abrir uma janela e a gente vai ver que a âncora dela de fato está no parágrafo uma segunda vez. Repara que aqui nas opções de figura, no menu de figura, eu tenho uma aba tipo. Nessa aba tipo, eu tenho como ancorar em vários lugares. Ela está ancorada no parágrafo, certo? O que significa ela estar ancorada no parágrafo? Que nem eu falei na analogia que eu fiz com o barco no mar. Ela vai estar ancorada, ela vai estar presa, ela vai estar indexada, ela vai estar fixa naquele local. Então, por exemplo, se eu dou um Enter aqui nesse parágrafo, como a imagem está presa no parágrafo, ela vai descer junto a esse parágrafo. Vamos ver? Olha só, eu dou um Enter e realmente a imagem ela vai descendo fixa a esse documento. Repara que se eu pego o segundo parágrafo e dou um Enter, repara que essa imagem não mexe. O que era de se esperar, porque a minha imagem ela estava indexada, presa àquele parágrafo. Certo? Então, vimos como ancorar no parágrafo. E se eu ancorar na página? Bem, se eu ancorar na página, vamos ver o que acontece? Vou dar um clique duplo aqui. Ao abrir a janela, eu vou ancorar na página. Repara que a minha imagem ela continua no mesmo lugar. E isso é uma observação importante, né? Você tem que reparar que posicionamento não tem a ver com âncora. A âncora é simplesmente uma correlação que você faz, né? Então, se eu botei a âncora na página, então logo a minha imagem está presa naquela página. Ela não está mais presa nesse parágrafo. Então, se eu dou um Enter aqui, repara que agora a imagem ela fica parada onde ela está. Sim, ela está presa na página, certo? Mas se, por exemplo, eu colocar uma página atrás desse documento, essa imagem vai continuar sempre nesta página, porque ela está indexada, presa a essa página. Uma coisa interessante, né? Vamos retornar aqui a âncora anterior. A gente está ancorado aqui no parágrafo, tá? Repara que a âncora, como eu falei antes, não tem nada a ver com posicionamento. Eu posso pegar essa imagem aqui e colocar, por exemplo, ela aqui no meio. Fica inclusive bonito, fica interessante, né? Tudo bem, ela continua ancorada no parágrafo, mas com esse posicionamento. Eu coloquei essa imagem no meio de propósito. Repara que o texto agora, ele começa lá em cima. Quando chega na imagem, ele fica todo à direita. Você pode mudar esse comportamento. Eu posso, por exemplo, colocar o texto todo à esquerda. Como que eu faço isso? No menu de imagem, eu tenho essa opção aqui, nesta aba, no menu de figura, nesta aba disposição do texto, eu tenho essas opções aqui, configurações. Aqui eu vou mexer em como o texto fica em volta dessa imagem. Bem, se eu quiser que o texto fique antes, basta eu clicar aqui e dar OK. Repara que agora o texto foi para o outro lado da imagem. Pois bem, eu poderia querer que o texto ficasse antes e depois da imagem, certo? Também posso fazer isso.
Basta eu voltar no menu da figura, né? E nesse menu eu alterar a configuração de disposição de texto. Eu vou botar ela no formato que eu chamo de página, ou seja, é como se o texto rodeasse essa minha imagem. Eu dou um OK aqui e olha que interessante, fica até bem bonito, né? Eu vejo que a imagem fica ao redor, o texto, desculpa, fica ao redor da imagem, certo? Agora, uma coisa interessante da gente observar é que muitas das vezes quando a gente formata um folheto, um determinado texto, uma apostila, né? É comum que a gente deixe um pequeno espaçamento entre a imagem e o texto. Não é bonito o texto grudado na imagem, né? Como que eu posso fazer isso? Naquela mesma abinha do menu figura, eu posso mexer nessas configurações. Como que eu faço para mexer nisso? Bem, no menu figura, na aba disposição de texto, eu tenho aqui uma região chamada espaçamento. Ou seja, nessa região eu controlo o espaçamento com que o texto ficará com a imagem. Vamos lá, espaçamento à esquerda, eu vou botar 0.5 e à direita 0.5. Por exemplo, você podia usar o que você quisesse. Eu dou um OK aqui. Olha, repara como ficou interessante. Agora, a imagem ela está... o texto está rodeando a imagem, mas obedecendo o espaçamento. Fica esteticamente mais bonito. Repara como fica interessante se eu reunir esses dois textos aqui, certo? E como eu posso mexer com a imagem aqui. Olha como é que fica bonito, esse tipo de formatação. Certo, pessoal? Então, hoje vimos âncora e espaçamento de texto à imagem. Se você gostou, dá like nesse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer. E se ficou alguma dúvida, fica à vontade para escrever aqui embaixo. A gente costuma responder bem rápido as dúvidas e é legal porque isso vira um novo tutorial a partir das dúvidas de vocês. Falou, galera? Um abraço, até a próxima aula.